Preparado para a última aula sobre pronúncia? Hoje a gente vai ver a cereja do bolo. Aqueles sons, aqueles que te dão pesadelo, aqueles que não te deixam dormir, sabe? Que todo mundo pronuncia diferente, que ninguém te explica como falar eles, como fazer sair da garganta aqui, ó. A gente vai ver esses sons aqui e palavras como essas coisas aqui, ó. Eu vou te ajudar a tirar isso daqui, ó, fazer sair fácil, fácil. Bora? Bem-vindo ou bem-vinda à aula número 5 da fase 1. Que bom te ver aqui. Sério, de verdade, eu tô vendo que você tá acompanhando todos os vídeos, eu tô te vendo comentando lá e eu tô tentando começar a criar uma conexão e conhecer todo mundo. Ah, chegou agora aqui? Esse é teu primeiro vídeo? Bah, verdade. Olha aqui, ó, na descrição, olha no primeiro comentário pinado, ali tem o próximo vídeo, para quem já é veterano, e tem o primeiro vídeo. Isso daqui faz parte de um curso. A gente já tá no vídeo 5 da fase 1, mas na verdade isso aqui eu acho que já é o vídeo 8 ou 9 do nosso curso e vai ter muito mais, muito mais. Então, corre lá, assiste na ordem para que as coisas façam sentido. Mas agora, voltando a falar com você, que já tá me acompanhando a todas as aulas, eu tô te vendo, a gente tá estudando junto, certo? Hoje é uma aula que eu queria fazer ela lá no começo, eu queria que fosse a primeira aula, mas eu pensei, não, isso aqui tá muito complicado, tá muito confuso, vamos botar lá mais pra frente. A gente vai falar sobre a pedra no sapato, aqueles sons, aqueles que, sabe, que você chega a desistir. Eu já escutei muita gente dizendo assim, Gilberto, eu não consigo, deixa isso pra lá, eu vou falar de qualquer jeito. Calma que a gente vai dar um jeito. Hoje é o quarto vídeo sobre pronúncia. Apesar que no vídeo anterior a gente falou sobre soletrar e não sei o que, então foi, na verdade, 5 vídeos, né? 4 mais um de bônus. Mas hoje a gente vai fechar esse assunto, esse capítulo, e aí no próximo vídeo a gente começa a praticar de verdade e as coisas vão ficar cada vez mais interessantes. Bora! Então, vamos lá. Qual vai ser o assunto de hoje? Hoje eu quero falar sobre essas coisas aqui, ó. Essas letras, essas combinações, essas bizarrices que você tem no holandês que você não tem no português. Ou seja, tudo que eu falar aqui, na verdade, é que é diferente entre português e holandês. Para quem tá vindo do português e chega no holandês, isso aqui chega a doer, sabe? Chega a desanimar, dá uma tristeza. Mas fica tranquilo que a gente vai destrinchar um a um com exemplos e no próximo vídeo a gente vai botar tudo que a gente viu numa coisa só e a gente vai começar a praticar. E aí você vai sentir de verdade que você tá falando holandês. Bora lá ver um a um então? Vamos começar pelo que eu posso dizer que é o mais simples, talvez. Consoantes duplas. Visse ali no vídeo anterior que a gente separa isso em sílabas diferentes, certo? Isso já é um spoiler gigante para como você vai pronunciar. Tem muita palavra em holandês que tem duas consoantes. Muitas delas são resultados do plural, mas a gente não falou ainda de plural. Lá para frente a gente vai ver. E aí você vai lembrar assim: opa, o Gilberto falou disso lá no vídeo. Cadê meu dedo? Vídeo 5 da aula 1. Eu vou dar um pulinho lá e assistir. Olha só, esses daqui são os encontros consonantais mais comuns que acontecem. R com R, P com P, K, K, D, D, F, F, M, M, S, S, N, N, L, R, GG e mais umas coisinhas ali. Dica: bota uma micro pausa entre as duas consoantes e pronuncia que você vai falar 100% correto. Então vamos pegar o primeiro aqui, ó. Pakken. Como é que eu pronuncio pakken? Tá vendo que eu falei pakken? Eu não falei pakken. Pakken. É pakken. Parece que eu falo dois Ks. Não é também pakken. Pakken. Binnen. 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 Katten. Katten. Visse como é que se faz? Katten. Jammer. Jammer. Se você falar jammer, tá errado. Jammer. Katten. Fácil, né? É só botar ali né? Dá uma baixadinha na pronúncia e fala que o som sai fácil. Próximo. Esse sem vergonha. Esse aqui, ele é o símbolo. A bandeira da Holanda, ela deveria de ser 3 cores. Vermelho, branco, azul e um G gigantesco no meio. Porque todo mundo começa a estudar holandês. Uma das primeiras coisas que vai, assim, ó, aquele muro, sabe? Que vai chegar e vai dar com a cara ali, que vai dar até uma tontura, vai ser esse G. Por quê? Primeiro que ele não sai direito. Não sabe se faz aqui, se faz aqui, se faz aqui, se faz aqui. Segundo que cada lugar nesse país gigantesco, só que não, usa esse G de um jeito diferente, fala de um jeito diferente.
Eu já falei várias vezes, eu estou usando aqui o holandês standard, o falado, ensinado nas escolas, que é mais ou menos o mesmo ali da região das províncias Sul, Norte e Utrecht, né? A região de Holland. Então é o holandês vibrado, é o re. O meu microfone às vezes ele corta, ele reduz o ruído e o re ele não sai. Re, re. Tá vendo? Ó? Tem que arranhar o bicho. O G ele tem duas pronúncias, tá? Não tô falando de variação de dialeto, eu tô falando de regra de como pronunciar. Então ele vai ser sempre quando ele está no começo da sílaba ou no final da sílaba, agora você já sabe o que é uma sílaba, ele vai ter o som de re. Depois eu tento explicar como faz ele aqui, ó, mas vamos lá. Morgen. Nossa, eu tenho que até tomar uma água aqui que tá difícil. Tem que aquecer a garganta aqui para falar o G. Morgen. Goed. Goed. Genoeg. Tá vendo? Ó? Genoeg. Esse O com U é o U do book. Genoeg. Groep. Groep. Só que o G pode ter várias vezes que ele vai aparecer após um N. Como, por exemplo, em menino, ou em rei, ou em devagar, ou em... que é isso? Cantar. Então, como é que eu pronuncio? Eu botei ele bem pequenininho aqui, ó. Eu acho que você talvez nem veja se você está assistindo no celular. Como é que eu pronuncio ele? Imagina que você vai começar a falar a palavra e vai falar como se falasse no português. Então, eu falaria aqui o... Não é jongen, é jongen. Muita gente fala jongen. Tá errado, não é jongen, é jongen, jongen. Tá vendo, ó? O G ele quase saiu. Eu comecei a falar ele, fechei a garganta com a língua ali, do topo da língua. Imagina que aqui é a minha garganta, aqui é a minha língua. Eu fecho a garganta aqui, ó, que é onde que o G sai, é onde que você faz o G. Jung. Opa, não é? Seria aqui no morgen, morgen. Olha, é um exemplo bem ruim, tá? Meio nojento, mas imagina que você vai tirar aquele, né, aquela coisa de dentro da garganta, aquele para botar para fora. Desculpa, eu sei que é nojento, mas é o jeito mais fácil que eu achei de mostrar como é que se fala. Então tenta fazer o tá vendo onde que vibra a língua? É lá no final da tua língua, onde que chega na garganta, essa parte ali. Treina ali que sai. Jung, opa, morgen. Goed. Só que para fazer esse carinha aqui, ó, depois do N, tá vendo, ó? Jungen. Em vez de vibrar, eu só fecho. Então eu falaria, né, se eu usar o G vibrado, eu falaria Jungen. Mas eu vou falar Jungen, Jungen. Koning, Koning. Você, se tá difícil de fazer esse malabarismo todo, só ignora ele. Só ignora e bota um espaço em branco aqui, ó. Não vai ler Junen, tá errado, é Jungen. Jungen. Koning. Tá vendo? Koning. Você nem me ouve falando o G, certo? Langsam. Langsam. Zingen. Zingen. Não é zingen, não é langsam, não é koning. É koning. Langsam. Zingen. Zingen. Só toma cuidado num negócio que é, por exemplo, aqui, ó. Essa palavra aqui, que significa prazer em conhecer você, ou um nice to meet you, um pouquinho mais formal. Isso daqui são sílabas diferentes. Então o N que está aqui, ó, ele está separado do G. Ele não faz parte da mesma sílaba, por isso que eu vou ler Anrenam. Anrenam. O R. O R basicamente tem duas pronúncias, dois sons. O primeiro é, se ele está no começo da sílaba, vibra. Sempre vai vibrar, tá? Se ele está no final da sílaba, ele vai ter um som que vai variar de acordo com a região. Então aqui, ó, vamos olhar para esse mapinha aqui, ó. É mais ou menos assim, tá? Aqui no meio você tem a Holanda do Sul, Holanda do Norte, Utrecht, sei lá mais o que. Aqui para baixo você tem Eindhoven, Den Limburg e aqui tem toda a região de Flanders. Eu diria que talvez daqui do azul para baixo, o R no final, por exemplo aqui, ó, é mar. Tá vendo que eu falei mar? No final, galera mais do sul, eles costumam a vibrar muito o R no final. Só que a galera mais do norte, eles usam o R quase como se fosse do inglês, um mar. Quer ver? Vai para Rotterdam ou Amsterdam, é bem assim, tá? É bem um R.
Então, por exemplo, aqui, ó. Brewer. 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 Só que se você pegar essa galera aqui, eles vão falar brewer. Brewer. Então, o primeiro R todo mundo vibra. O segundo, às vezes sim, às vezes não. Às vezes é extremamente vibrado. Às vezes ele é aquele R que ele rola na língua, sabe? O rrr. Às vezes ele tá lá no meio. Às vezes ele parece um G. Olha, vou te dizer uma coisa. Escolhe um, diz que esse é o teu jeito e vira que segue, tá? Vibra no começo, no final, faz o que você quiser que também tá certo. Eu gosto de tentar trazer alguns exemplos aqui para você não ficar apenas escutando um brasileiro falando um monte de coisa aqui. Tem esse canal aqui, ó, eu assisto muito vídeo deles, que é o Easy Dutch. Eles falam só em holandês, se você tá começando agora talvez vai ser muito avançado. Mas vai lá, escaneia esse QR Code aqui, eu acho que eu vou botar o link na descrição aqui embaixo. Eu não vou tocar o vídeo aqui porque eu acho que o YouTube vai vir e vai me dar um strike, vai, sei lá, direitos autorais. Então, né, para eu não perder o vídeo inteiro, pega o vídeo, vai lá no minuto 1 e 24, que eles mostram essa moça aqui, ó, ela mora em Groningen, que é aqui em cima, e esse cara aqui, ele mora em Eindhoven, ou pelo menos eles, né, nessa fase do vídeo eles são dessa época, nessa época do vídeo eles são dessa área aí. Eles comparam diferenças entre o norte e o sul, não apenas em pronúncia, mas em várias coisas. Porém, no minuto 1 e 24, eles comentam sobre o G e o R. E eles falam uma frase, ambos falam a mesma frase que é cheia de G e cheia de R, e você percebe claramente a diferença, e isso que eu falei. Então, por isso que eu digo, se você não vibrar tanto o R, tá tudo bem, tá tudo certo. Se você não vibrar o R, tá tudo bem, tá tudo certo, porque apesar desse país gigantesco, né, gigantesco, ter 300 pronúncias diferentes, todo mundo se entende. Vai lá, dá uma olhadinha, assiste o vídeo inteiro lá, que é bacana até para praticar. Próxima letra? Na verdade, próximo som. Letra F e V, em português, V. O F não tem segredo, ele vai ser sempre F. Então vai ser Fitz, não é coffee, é coffee, coffee, brief, brief. Tá vendo? É F, F de faca, vai embora. Agora o V. O V, ele tem, de novo, de região para região, ele muda um pouquinho, mas eu vou te dizer assim, ó, faz o som de F, quase F, que tá 100% certo. Não é tão f, é mais um v. Então é vrind, vrind. Tá vendo? Não é vrin, não é v, é vrind, vrind. Se você não consegue fazer ele, faz o som de F que tá tudo bem, todo mundo vai te entender. Vriend, father, fear. Fear é o número 4. Fácil. Próximo som. W. A gente não tem essa letra no alfabeto português, no alfabeto brasileiro. Posso falar isso? Alfabeto brasileiro? Enfim, a gente não tem W no português. Apenas em nome e aí sai do jeito que a gente quiser. Como, por exemplo, em Wellington. Tá vendo? Eu falei U, né? Mas nem tem U lá. Em holandês, W tem o som do nosso V brasileiro de verde. Então, eu não vou ler water, eu não vou ler water, eu vou ler water, water. É o mesmo som do V brasileiro. Werk, wit, wit. Então, água, trabalho, branco. Water, werk, wit. Extremamente fácil, não tem choro. Próximo som, U com W. Pois é, eu falei que o W tem sempre som de V, pegadinha. Na verdade, quando o W vem após o U, quando ele tá junto com o U, ele desaparece. Eu acho que pega uma palavra, lembra dela, que todas as outras vão seguir a mesma regra. Frau. Tá vendo aqui, ó? É A. O com U é o mesmo alto, né, dos vídeos anteriores, então vai ser au, frau, frau. Esse W aqui, ó, ele desaparece. Frau. Lê só o, fala só o U que tá tudo certo. Blau, blau, blau. Bauen, bauen, bauen. Vê se ficou fácil, né? Próximo som. Esse daqui engana muita gente, principalmente no começo. Você vem do português, feliz, fluente, vê essa palavra aqui e vai falar nast, nast, doster, doster. Tá errado, né? Não é CH, não é o mesmo som do Brasil. O CH no holandês tem exatamente o mesmo som do G holandês. Tá vendo? Eu botei a bandeirinha aqui, ó, da Holanda. Poderia ser da Bélgica também, mas tanto faz. É o G holandês, então eu vou ler como Nacht, Nacht, Dochter, Recht, Recht. Isso daqui, Recht, é direita, né? Direita, esquerda.
Ou também pode ser lei. Só umas aspas bem grandes aqui. O CH, ele é uma combinaçãozinha que gosta de aparecer em palavras que são de origem francesa. Então, olha só, por exemplo, aqui, ó. Cadê meu mouse? Palavras herdadas do francês. Champagne, chips, chef. Eu não estou lendo champagne, rips and ref, certo? Então, como é que eu vou saber? Você vai saber. Você vai ouvir e decora as palavras que são exceção. Mas 99% das vezes que vai ser ali no meio da palavra, ou talvez até no começo, Nacht. Próxima combinação. Esse aqui já não vai mais te enganar mais, porque C-H-E-R, SCH vai ser SRE. SRE. Ele, para nós, é um pouco complicado porque são dois sons bem diferentes, né? SRE. Mas na pronúncia é assim que acontece. Então pega a palavra aqui, ó, escola. Como é que eu pronuncio escola? De novo, isso aqui é o Gilberto método de pronúncia, tá? Não vai escrever isso aqui em algum lugar e dizer que você aprendeu no curso, super curso aprendendo holandês, que aí eu vou levar um processo. Como é que você vai ler escola? School, school. E essa palavra aqui, como é que você vai ler? Limpo é schoen, schoen. O S ele só dá um s no comecinho. Schoen, schoen. E esse daqui que é o verbo escrever, esse já ficou um pouquinho mais complicado, né? Porque tem esse som aqui, tem o R com o IJ e o V, que na verdade tem o som de F. Então ele vai ter, essa palavra você vai ler como schrijven, schrijven, schrijven. Fácil, né? Próximo som. Na verdade, próximos sons. Eu chamei ele de os pequenos estranhos. Por quê? Porque essas combinações aqui, ó, o SJ, TJ e o KJ, elas acontecem no diminutivo, 99% das vezes, tá? Tem palavras que a palavra normal, por exemplo, mesa é Tafel. Mesinha seria Tafelche. Eu acho que eu nem botei como exemplo aqui, mas esse che no final é por causa do diminutivo, a gente vai ver isso lá pra frente, agora só foca em pronúncia. Então vamos lá. Como é que eu pronuncio o S com J? Ele vai ter o mesmo som do CH brasileiro. É, brasileiro. Em Portugal eu já não sei como é que é pronunciado, mas em Brasil é che, de chá, chaleira. Então, por exemplo, eu vou ler menina vai ser meixe. Meixe. Tá vendo, ó? Che. Só faz o che que vai embora. Isso daqui é chale, cachecol. É, esse negócio que bota ao redor do pescoço que eu não sei o nome, tá? Shawl. Shawl. Não tem que fazer shawl, zial. Não, é shawl. Porém, algumas palavras, o diminutivo, ele vai ter essa regra que às vezes vai ser SJ, às vezes TJ, às vezes KJ. A gente não tá falando disso agora aqui. Eu só tô falando de como pronunciar eles. Então, por exemplo, aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Tuche. Tuche. TJ tem o som de T com o CH e o I em português brasileiro. Então seria ti, ti. Tuchie. Não é só CHI, não é tuchie, é tuche, tuche. Spelleche, spelleche, spelleche. E o KJ vai ter o som de K, X. Então, isso daqui, como é que você vai ler? Pakie. Isso é difícil. Pakie, pakie, kie. Tenta ler tudo junto. O K com o X. Ki, ki. Tá vendo? O som ele tem que sair numa vez só. Ki, não é kashi. Não é pakshie. É pakie, ki. O som sai debaixo da língua aqui. Pakshi. Não, de cima. Sei lá, sai de algum lugar. Tenta aí. Tenta falar K com X tudo numa vez só. Pakie, bukie. Um detalhe importante. Mesmo que os sons, mesmo que as letras estejam em vogais diferentes, palavras diferentes, eles têm o mesmo comportamento. Por exemplo, aqui, ó. Se você quiser, als je will. Quando você lê, você também faz o mesmo som do, tá vendo o S com J aqui, ó. O che vai ser als je will, als je will, als je will, als je will. E é isso. Matamos todos os sons mais estranhos do holandês. Lembrando que o que eu passo aqui é sempre baseado no holandês standard, no Algemeen Beschaafd Nederlands. Nossa, que palavras bonitas, né? Vamos falar só ABN. Então, olha só, eu tô abordando o que é falado aqui, ó, nessa região amarela aqui, que é Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, que é o que as pessoas consideram como a região que fala um holandês mais próximo do
ABN, que é o holandês padrão ensinado nas escolas. Ah, mas eu moro na Bélgica, eu moro em Flanders, todo mundo fala diferente aqui. Olha, vamos fazer um exercício aqui, ó, bem rapidinho. Você mora no Japão, certo? Você é um japonês. E você se mudou para o Brasil. E você achou um canal de um gaúcho ensinando português. E ele ensina tudo que você precisa aprender e você aprendeu a falar brasileiro lá do Rio Grande do Sul. Mas você foi morar no Espírito Santo, na Bahia. Sei lá, lá no Amapá. Você acha que as pessoas lá não vão te entender? Elas vão, porque você está falando português, porém com um sotaque diferente. Então, não fica tão bitolado em mas você fala diferente. Mas as pessoas vão dizer que eu estou falando errado. Não, ninguém está falando errado. Todo mundo se entende. Carioca entende gaúcho, paranaense entende macapaense, não sei nem se assim se fala. Todo mundo se entende, então vida que segue, faz os sons aí, escolhe um e toca o barco. Vamos fazer alguns exercícios juntos agora? Vamos lá, algumas palavrinhas que são bem safadas. Primeira, que é como se fosse uma tarefa, algo assim mais ou menos. Opdracht. 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 Segunda, rosto. Pode ser rosto. Como é que eu vou falar isso daqui? Tem um G no começo, então vai ser vibrado, e um CH aqui que vai ter o mesmo som do G. Então vai ser Gezicht. Gezicht. Próxima. Isso daqui tá até errado, porque é um nome de lugar, então tem que ter um G maiúsculo no começo. Tenta você aí enquanto que eu bebo uma água aqui. Como é que eu leio isso daqui? Groningen? Não, Groningen. Interessante, né? Até o nome de lugares você pode usar as regras que a gente acabou de estudar. Então, uma vez mais, Groningen. Groningen. Próxima palavra. Essa daqui. Vai lá. Faz o teu melhor aí. Tenta falar ela aí pra mim. Tenta aí. Eu vou até esperar aqui. Vou te ajudar, vamos lá. Vers. Vamos lá. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Lê com calma, por sílabas, que vai ficar bem mais fácil. Verschrikkelijk é horrível em holandês. Inclusive essa palavra é horrível, né? Verschrikkelijk. Próxima palavra. Isso aqui é um verbo, na verdade. Weggooien. Weggooien, que é jogar fora. Tá vendo, ó? Tenho dois Gs aqui, ó. E eles são, na verdade, palavras separadas, que eu já falei nos vídeos anteriores ali, de palavras compostas. Então, olha só, eu tenho que pronunciar os dois Gs bem distintos. Weggooien. Weggooien. Tá vendo que o R, ele dá essa, né? Ele vai de uma letra para outra. Weggooien. Não vai falar vergonha que tá errado. E a última aqui, essa daqui, essa merecia o prêmio Stroopwafel de prata, pelo menos. Talvez até o de ouro, porque aqui tem uma pegadinha, olha só. Tenta você pronunciar isso daí, como é que faz? Como é que se fala? Tá vendo o que que acontece aqui, ó? Eu tenho dois Gs aqui, porém, um, ele tá seguido de um N, e o outro, ele tá no início da sílaba, né? Lembra da dica das sílabas ali para pronunciar? Isso daqui, se eu separar em sílabas, vão ser apenas duas sílabas. Zanggroep. É mais ou menos como se fosse um grupo de canto. Eu pesquisei bastante para trazer esses exemplos aqui. Zanggroep. Zanggroep. O primeiro G você mata ele, bota ele bem pequenininho ali, e o segundo você pronuncia. Zanggroep. E de novo, foco na regra, não na exceção. Vai ter uma outra palavra francesa, holandesa, não holandesa, americana, sei lá, talvez até uma palavra brasileira que vai fugir totalmente disso daqui. Mas, de novo, foca na regra que você, ó, tá bem demais, demais, demais. E agora, vai lá, quero ver você pronunciar estas palavras aqui. No próximo vídeo, eu corrijo. E é claro que não poderia faltar o nosso glorioso prêmio Stroopwafel. E é isso aí, olha só, tá melhorando. A gente hoje tem de bronze, de prata e de ouro. Se você assistiu o vídeo que eu recomendei lá no começo, você já pegou um spoiler aqui, ó, porque essa frase aqui eles falam lá comparando sul com norte. Mas vai lá, eu quero que você pronuncie por ordem. Tenta essa primeira palavra aqui, ó, que a tradução é história, né? A história do país ou então a matéria escolar história. Tem um G aqui, tem um S, um CH, tem um I com E, que é uma vogal longa. Como é que você pronuncia isso daqui?
Segundo, já merece uma medalha de prata. Por quê? Porque eu tenho um monte de S com J com G, depois de N com mais um J e mais um TJ. E pesquisa o que significa isso daí. O que é essa tradução? Eu vou te dar uma ajudinha aqui. Isso aí, na verdade, é uma expressão. As pessoas falam isso como se a gente falasse... Olha só, eu sou do Sul, tá? Muita gente fala assim, nossa senhora, né? Isso aí é mais ou menos nesse contexto aí de falar assim, nossa senhora, eita, ou algo assim. Então, dá uma pesquisada aí que você vai entender como que é isso na sua região. E como é que você pronuncia isso? E agora, para levar a medalha de ouro, sem exceção, essa daqui, se você acertar a frase inteira, não é acertar, se você conseguir falar de uma vez só, sem desistir, você merece de verdade estropajo de ouro. Amsterdã tem, não achou que eu ia falar ela em holandês pra ti, né? 88 lindos canais. Vai lá, fala rapidinho aí e no próximo vídeo eu corrijo. E agora, como a gente está encerrando o assunto de pronúncia, no próximo vídeo nós vamos praticar. E esse slide aqui é onde que eu vou ver se você realmente está dedicado, se você realmente está comigo nesse jogo de aprender holandês, ou se você está aqui só por hobby. Se está aqui só por hobby, tá tudo certo também. Vem comigo que tem lugar para ti também. Mas aqui é onde que eu vou, né, como eles dizem, separar os homens dos meninos, ou as mulheres das meninas. Eu não sei nem se isso faz sentido ou não. Mas olha só, dá uma olhada para essas 3 imagens aqui e eu acho que você já pegou o que eu vou te pedir para fazer aqui. Não pegou? Essa imagem aqui mostra o quê? As vogais compostas, que a gente estudou lá no vídeo 3 da fase 1. Esse daqui mostra as vogais longas, que a gente viu lá no vídeo 2 da fase 1. E isso daqui, sabe o que é isso daqui? Aqui é a pegadinha. Eu vou ver se você está me acompanhando de verdade ou não, se não está dormindo no ponto. Esse texto é o texto que eu falei lá na introdução, que tá achando que o curso é básico? Tá achando que, porque é A1, é não sei o quê. Esse é o texto que eu botei lá, que eu disse assim, olha, lá no final do curso você vai ler esse texto, você vai ouvir esse texto, você vai entender, você vai saber falar sobre ele. É o nível que a gente vai chegar e vai passar, tá? Fica tranquilo que a gente vai passar longe disso daí. Mas o que eu quero de você é o seguinte. Pausa o vídeo aqui, tá? Deixa primeiro eu te falar o que eu quero. Depois você pausa o vídeo e procura nesse texto todas as palavras que tenham vogais longas e todas as palavras que tenham vogais compostas, inclusive com o I e J, ok? E no próximo vídeo eu vou trazer quais são as palavras, quantas são e vamos ver se você acertou. Achou a quantidade? Bota nos comentários aí e no próximo vídeo você confere. Na descrição do vídeo, né? Então não sabe onde que é a descrição? Comenta aí que eu tento ensinar depois. Mas na descrição do vídeo tem um documento em Word que você pode imprimir com esse texto e lá você anota e faz o que quiser. Mas então olha só, o que eu quero é procura palavras, por exemplo, aqui ó, nam, eu já tenho aqui ó, uma vogal longa, ó. Man, tá vendo? Ó, eu tenho o I com J. Von, tenho 2 vogais longas. E eu não vou falar todas porque você vai fazer isso. E no próximo vídeo a gente vai corrigir. Para que isso? Para que fazer isso? Eu vou contar a palavra. Isso vai te fazer olhar para o texto com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção. E você vai perceber que esse texto, apesar de a gente não ter traduzido uma única sequer palavra, você já vai começar a conseguir ler o texto todo, mesmo que você não saiba o que você está lendo, mas você vai saber pronunciar. E isso, olha, isso não tem preço, tá? Isso não tem curso na Holanda de 2 anos de duração que vai te dar isso tão rápido, que você vai sair do curso, pegar um texto desse e ler com a sua pronúncia tão afiada que as pessoas vão te dizer assim, meu Deus do céu, Nossa Senhora, ou então isso aqui que você vai tentar pronunciar, vai dizer assim, como a sua pronúncia é boa. Meu Deus, quanto tempo você tá morando na Holanda? Olha só que coisa mais linda, né? Ai, hoje eu cansei, sério. Gravei 2 vídeos pra você. Até troquei a camisa para parecer que são vídeos diferentes. O que a gente não faz, né? O que a gente não faz? Olha, de coração, eu espero que você ainda esteja aqui. Deixa eu esconder meu mouse que tá feio isso aqui. Eu espero que você esteja se divertindo, que você esteja aprendendo e que você já tenha entendido que o meu objetivo aqui é ensinar.
E eu sou meio doido, eu pesquiso demais, eu trago muita informação, mas eu já te falei que se você doou o seu tempo para mim, para assistir o material que eu estou produzindo, eu quero que ele valha a pena. Eu não quero que você sente aqui como eu sentei por meses dentro de uma sala de aula e não aprendi nada. Não aprendi nada. Eu aprendi quando eu vim e comecei a procurar no YouTube coisas que me ajudaram, tá? Esse tempo aqui, ele tem que valer a pena. Então, esses vídeos que a gente viu até aqui, na verdade, eles são a base que eu preciso que você tenha para no próximo vídeo a gente vai começar a falar de gramática e de regras e trazer mais textos e você não tenha mais que ter a dor de não saber como pronunciar. E eu não tô aí contigo sentado para você me pedir assim, Gilberto, como é que eu falo isso daqui? Vai nos vídeos anteriores, faz anotações, no final deles eu botei tabelinhas, como se pronuncia, e a gente precisa fechar esse capítulo para nunca mais pensar em pronúncia, sabe? A hora que a gente aprender a falar, que a gente botar mais palavras aqui dentro, quando sair, o som vai sair assim, ó, coisa mais linda do mundo. Então é isso daí. Um abraço. Confia no processo. Eu sei que eu falo, mas é coisas que eu preciso falar, tá? Confia no processo, comenta mais, eu quero te conhecer mais, eu já tô começando a conhecer as pessoas que estão conversando, que estão comentando, e isso forma uma comunidade e é o meu sonho, tá? Depois de 380 vídeos, eu saber que o nome de todos vocês, eu conhecer vocês, eu saber que a gente tá junto nessa história desde sei lá quando. E é isso daí. Muito obrigado e até mais.